Assim como a Rory, eu cresci nesse ambiente em que eu sonhava em fazer jornalismo. Então, quando eu assistia Gilmore Girls, eu ainda não era formada, tem muito tempo, a primeira vez. Eu já queria jornalismo assim como a Rory, eu já gostava de ler, era de uma cidade do interior, então eu me identifico em gênero, número e grau com um monte de coisa nessa história. E também eu sempre tive uma relação de muita amizade com a minha mãe. Olá, eu sou a Lê Monteiro de Castro, vou conversar um pouquinho com vocês sobre as meninas Gilmore. Gilmore Girls, vamos conversar sobre Lorelai filha ou Rory, e também sobre Emily Gilmore e tudo que envolve essa série. Eu vi recentemente uma crítica, umas falas da Nathalie Neri, que é youtuber, que também é das ciências sociais, e ela comentou alguns pontos que eu discordo. Mas assim, eu adorei a iniciativa dela de falar no assunto, eu adoro essa série e eu também quero fazer uma análise sobre. É legal a gente discordar de uma maneira positiva. Discordar, eu não vejo dessa maneira, eu não problematizo dessa forma, mas que legal que você está falando da série, passando a sua visão, quero passar a minha também. Internet, lugar também de amor, carinho, menos ódio, ok? De você discordar de mim sem me atacar aqui embaixo. Então vamos lá, já se inscreva nesse canal, já curta, já escreva se você gostou do remake da Netflix, se você sente falta de uma terceira vez aí, de uma continuidade, pra gente saber mais sobre o desenrolar da história das Gilmore Girls e tudo que você achou dessa série, dos boys namorados da Rory, de tudo que você pensa a respeito, ok? Então roda a vinheta e vamos nessa! Olha, tô muito feliz, tô com uma visão levemente contaminada, mas que eu acho que é muito positiva, de uma fã, de alguém que adora a série, gosto muito dessa série, de verdade. Enquanto várias pessoas, segundo até a Nathalie, acharam o remake ruim, eu gosto em várias partes. Até por ser jornalista. Assim como a Lorelai faz e fez ali com a Rory durante a educação dela quando adolescente, ela não proíbe tudo ou proíbe sem explicar o motivo. Ela não deixa uma coisa ou outra, mas ela dá um caminho, ela explica, olha, isso não é bom pra você, isso te coloca em risco, não faça assim, não age dessa forma. Acho até interessante pensar no momento que a Rory perde a formatura da Lorelai na faculdade e ela quer se punir e a Lorelai não quer puni-la. Isso mostra muito essa relação com o filho de responsabilidade por ele, dele se responsabilizar por ele mesmo, sabendo que ele tem uma rede de apoio, mas sabendo que ele pode entender por que ele não deve fazer isso, ao invés de simplesmente proibir e punir a toda hora. Até por isso também a Rory fica muito ofendida quando a Lorelai não acredita que ela dorme com o Dean, aquele início na primeira vez, em que ela realmente dorme, eles adormecem era no negócio da senhora Pet de dança, naquele, como se fosse um celeirozinho, aquele espaço ali. Eles adormecem, a Lorelai fica com medo de ter acontecido alguma coisa. Ela fala que ela confia na Rory, mas qualquer mísera parcela de desconfiança ela já fica triste. E assim por diante, toda vez que falta diálogo nessa relação, as duas, uma fica estremecida com a outra. Isso acontece bastante. No início, éramos adolescentes, crianças e assistíamos Gilmore Girls no SBT até. Muito legal, tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha.
O primeiro dia em Yale. E eu amava de paixão, eu adorava a história de Stars Hollow, da cidadezinha, achava interessante, entendia muito e me identificava com esse ímpeto da Rory de ir para a cidade grande, de ir para outro país até, de aprender, de crescer, de ser jornalista, de ser do exterior, de ir para o mundo, porque eu sentia a mesma coisa. E aquela visão da cidade engraçada, cômica, em que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, que tem uma rede de apoio, que gosta delas, mas ao mesmo tempo de fofoca, de que todo mundo sabe a vida de todo mundo e de que você é muito especial para certas pessoas, mas as pessoas interferem diretamente na sua vida. Isso é muito cidade pequena. Não podemos dizer, eu discordo um pouco do comentário da Nathalie Neri mostrando que assim, acho que dificilmente numa cidade pequena iriam abraçar a Lorelai com 16 anos com uma criança no colo. Isso não ia ser bem visto, mas eu acho que isso pode ser uma ótica vista de uma cidade pequena no Brasil, em um estado específico. A cultura em cada lugar funciona de uma maneira muito diferente. Essa ideia do machismo, da gravidez na adolescência, do tabu que tem em volta, existe, claro, na cultura ocidental atual muito forte. E as dificuldades que a Lorelai passa, mesmo tendo a opção de ficar na casa dos pais, que ela teria conforto talvez e facilidades, ela não queria criar uma filha dela e não queria mais estar naquela vida que era imposta a ela. E a gente vê a Emily e o Richard como muito autoritários nas ideias deles, muito manipuladores até, quando eles acreditam em alguma coisa. E a Lorelai parece que desde sempre ela é um pouco arredia e esquiva desse tipo de manipulação, que ela percebe muito rápido e sai fora dela. E ela não quer essa vida que Emily e Richard propunham, que é uma vida rica, milionária, burguesa e bem ricos snobs, que diminuem as outras pessoas. Apesar deles terem alguns valores americanos, assim, como por exemplo, isso eu vejo muito como americano, que não necessariamente é igual aqui. Tem alguns momentos que eles comentam: imagino que você queira trabalhar, ganhar o seu dinheiro suado, porque você é uma Gilmore, até pra Rory já mais velha, e isso é diferente de algumas óticas que a gente tem aqui. Vem também do protestantismo, aí eu vou ter que citar Max Weber com O Capitalismo e a Ética Protestante, que é um livro que fala sobre esse espírito do capitalismo ali nos Estados Unidos, na formação da colônia, que é uma outra ideia de meritocracia, de você alcançar as suas coisas por seus meios, por mais que seus pais sejam milionários, mas que você goste de trabalhar, que você queira progredir, também andar nessa linha, ok? E aí a gente vê ali que a Lorelai não queria mesmo a vida para a filha dela, aquela vida de faqueiro de prata, de porcelanas, de 1000 empregadas que a mãe dela destrata em toda a série. E no final ela se vê muito refém das empregadas. Isso é muito interessante de você observar. É uma questão que você vê que ela não está nos eixos dela quando as empregadas dominam a casa dela. Diferente do que ela fazia de sempre maltratar as empregadas e demitir, não saber o nome de nenhuma. Então isso é bem interessante da gente observar. E aí nesse início a gente vê Stars Hollow, a Rory estudando, a Rory querendo ir para uma escola particular no ensino médio para tentar uma faculdade que era Harvard, jornalismo em Harvard, era o sonho da vida da Rory. Aí a gente tem vários personagens super legais, diferentíssimos, diferentões, muito, muito interessantes, mas realmente eu me sinto como ela. Que legal, todas essas pessoas aqui. Eu cresci, por exemplo, a minha mãe e meu padrasto são músicos e são pessoas diferentonas na minha casa, super legais de conversar. E também conhecia várias outras pessoas de outros ramos da cidade. Meu pai tem comércio, também conhecia. Mas eu sentia necessidade demais de sair do meu meio, que eu já conheço todo mundo, para ir para outro lugar, para ser desconhecida e para viver outra coisa, outra história, construir uma nova narrativa. E essa coisa do jornalismo, dessa vontade de presenciar fatos históricos, de estar ali, de escrever sobre isso, esse amor por escrever, que
finaliza a série com esse amor por escrever por parte dela. Isso é muito legal e eu me identifico muito, eu fico com brilho nos olhos. Quero falar muito, vou ter que resumir muito para esse vídeo, senão vai ter que ter parte 5. E aí nessa série, ela entra para a escola particular, dali você tem ponto de partida, tem o relacionamento dela com o Dean antes, que na eleição dos 3 boys da Rory, a Natalie Neri acha que o Dean é o que mais gosta dela, eu acho o Dean um imbecil, e ela acha todos péssimos, e ela acha Jazz o mais ou menos aceitável, mas também problemático. Então eu vou falar dos boys depois. Agora a relação com o Dean, aquele namorico bem levinho, apesar de ter aquele pânico também de que ela tinha a faixa etária da mãe dela quando engravidou, mas tudo ok, a família dos avós retoma na vida delas, porque ela passa para estudar numa escola particular muito cara, e acaba que é preciso pagar. Aí a mãe faz um acordo com a Lorelai, a Emily, em que o pai, também o Richard, em que eles iriam pagar Chilton, que é a escola Chilton, que é a escola cara, lá pra Rory, mas que era um empréstimo, ok, mas que em troca elas iriam toda sexta-feira jantar na casa deles. E aí tem um detalhe que a Natalie destaca e que eu gosto de destacar e que eu também me identifico, nem queria falar isso. Vejo não só nas relações da minha família, de quem é próximo a mim, como de famílias de pessoas que eu conheço também. Essa coisa do dinheiro ser uma troca de amor também. Eu acho que assim, quando um parente seu, um pai, uma mãe, um tio, um avô, quem for, uma tia, te dá alguma coisa que tem um valor aquisitivo muito caro, mas que era uma coisa que seria boa para o seu conforto, para a sua vida, te dá uma televisão, te dá uma bolsa de estudos, te paga uma viagem, te dá um pequeno luxo, mas que seria muito útil para você, é uma prova de carinho, é uma prova de consideração, uma prova de amor. Mesmo essa pessoa tendo classe média alta, estando super bem financeiramente, até mesmo essa pessoa não estando, ok? Porque aquilo vai tornar a sua vida mais fácil. Ela podia catar aquele dinheiro que é dela, te dar o que é estritamente necessário e usar para viajar sozinha ou para fazer outra coisa. Então eu acho que sim, é uma prova de carinho, é uma prova de consideração. A Lorelai, ela sai meio que abandonando os pais, mas que também quiseram impor um casamento para ela com 16 anos com o Christopher, que é o pai da Rory, que concordou com 16 anos. Quem não concordou foi a Lorelai. E aí ele meio que ele surge às vezes, mas ele é totalmente um coadjuvante na vida da Rory. Ele não é um protagonista. Isso fica claro, ele não consegue mais entrar para ser o protagonista e também não se esforça tanto para. Isso é bem claro. Ele pensa assim, elas se dão muito bem, elas são muito entrosadas, deixa eu sair fora. E tem hora que ele percebe que ele nem conhece a Rory, até a Lorelai já jogou isso na cara dele. Com razão, porque ela teve que carregar a dificuldade toda sozinha. Ela foi camareira num hotel, depois ela compra o próprio hotel, mas assim, ela começa camareira. Ela mora no hotel com a filha, ela passa várias dificuldades. E ela veio de uma família rica, com prataria, com 200 empregadas. Então, assim, ela retoma o contato com a família para pedir Chilton. E eles fazem esse acordo. Quer dizer, você me dá um pouco de carinho, um pouco de atenção, por obrigação, e eu vou ajudar na educação da minha neta, da sua filha. Aí eu te falo, realmente, você dar o dinheiro para isso é um ato de carinho. Mas ao mesmo tempo, será que amor e carinho não deveria ser vítimas do capitalismo? Não deveria ser algo, um plus, não é a base das relações? Como que você demonstra amor e carinho na sua família? É o dinheiro que vai demonstrar? É aquilo que você deu para aquela pessoa que é uma demonstração de carinho? Então ela precisa dessa moeda de troca, porque senão ela some da vida dela e é o que ela queria ter perto. Tanto que tem alguns momentos que a Lorelai perde a necessidade por algum motivo, até mesmo a mãe do Richard retoma e ela maltrata a nora, que é a Emily, que é sempre muito segura de si, muito rica, milionária, bem preparada.
E aí ela retoma e oferece uma verba enorme que ela ia ter para educação da Rory. E aí a Emily faz de tudo, fica desesperada, e a própria mãe do Richard desiste porque ela perderia a moeda de troca, ela não ia ter a filha neta perto, ela acredita na cabeça dela, caso não fosse por dinheiro. E assim, também quando a relação delas acaba melhorando bem, ela dá umas vaciladas, se intromete pesado. Mais pra frente a Rory tá aí na escola particular, ela passa pra universidade e ela não escolhe Harvard, ela passa pra Harvard, mas ela escolhe Yale, que é a universidade que o avô fez. Mas ela conhece, ela vê, ela faz tudo com muitos pontos positivos e negativos. E ali também tem outra quebra na narrativa, porque Lorelai acaba ganhando um dinheiro grande que o pai dela colocou no nome dela quando ela nasceu, uma coisa assim, o dinheiro rendeu e deu um valor grande. Aí ela devolve esse cheque para os pais, a mãe fica uma arara pagando Tilton, que seria o que? A escola da Rory, e se vendo livre dos jantares. Mas ela mesma fala, mãe, pode ser que eu não venha toda sexta, mas eu posso vir às vezes. Não precisa ser dessa forma. Mesmo assim, a Emily já acredita que isso não vai acontecer, até porque qualquer coisa que a Emily saia ali do script e tente se meter na vida da Lorelai, que ela não gosta, ela não aceita coisas como simplicidade, nem ela nem o Richard. Por exemplo, você mora nessa casa, mas você poderia morar numa muito maior. Depois que ela começa a se relacionar com o Luke, ele tem que ter franquias à lanchonete dele para estar aos pés de uma Gilmore. E a Lorelai não gosta disso, ela rejeita isso. E aí a gente vê até numa relação nossa mesmo. Será que ter mais dinheiro é ser mais feliz? Ou a vida simples é boa quase sempre? É interessante esse debate. E aí, nesses milhões de debates, vou tentar seguir uma linha. Ela na faculdade tem uma quebra de expectativa muito grande, porque ela entra e ela é só mais uma. Em Tilton, até um certo tempo, ela também sente isso. Isso a Natalie coloca, e eu acredito muito também. Porque a gente tem ali que ela é só mais uma, mas porque na cidade que ela nasceu, ela era o docinho de coco, ela era a bonequinha, ela era maravilhosa, inteligente, esperta, perfeita. Pra mãe dela, ela também é perfeita, linda, maravilhosa, estudiosa. Pros avós, ela também é perfeita, mas ponderada. Tem horas que ela fica com muita raiva dos avós e ela bate reativa igual a mãe, mas no geral ela é mais ponderada, porque ela não sentiu tudo aquilo que a mãe sentiu ao ser criada pelos avós, que eram os pais da mãe dela. Então ela tem também uma personalidade diferente, ela é mais perfeitinha mesmo, estudiosa, boa menina, tudo aquilo, lê muito, sabe? E a todo tempo também as narrativas são colocadas ali na lanchonete do Luke, bebendo litros de café, que eu não acho que é uma coisa positiva, mas também não quero ser questionadora a esse ponto, porque assim, é uma série, sabe? Você não precisa seguir o que tá ali, você pode ter a sua realidade. E eu sempre amei café, tinha uma época da minha vida que eu tomava horrores também, não faz bem. E além disso, comendo, eu ficava assim, gente, essa galera almoça hambúrguer todo dia. E mais um monte de porcaria. Como essa galera sobrevive, amigo? Como não tem um exame de sangue ruim, mas isso é até mesmo comentado na série. O Luke fala, eu tô tentando colocar comida saudável pra elas e não funciona, umas coisas assim. Mas beleza. Nisso, a gente tem ali ela entrando na faculdade, tendo uma quebra de expectativa, porque ela não é tão incrível assim, ela já entra no jornal da faculdade, tem a Paris, que já era amiga de Tilton, que tá lá, e tem um certo momento que ela volta, ela chega a namorar com o Jazz, que é o sobrinho do Luke, que é o affair da mãe dela na série toda, que ficam juntos depois. E o Luke é super responsável, super bom amigo, eu adoro o Luke. E o Jazz é um adolescente revoltado, é um adolescente que não quer estar no padrão, não quer fazer escola, depois faculdade, depois isso, esse caminhozinho, essa propaganda de margarina, esse mainstream, ou só existe essa forma de viver. Ele não quer. Ele abomina um pouco isso, mas ele é um cara que estuda e lê. Aliás, estuda não, ele lê o dia inteiro e acaba que isso chega num lugar muito bom. E quando ele tá vivendo ali com o Luke, ele experimenta a sensação de ser cuidado, de ter regras,
coisa que ele nunca viveu, que a mãe dele é meio aérea e o pai abandonou totalmente. Ele também não conseguia ter uma relação muito segura e estável com essa mãe também. Então ele é um adolescente muito complicado. Mas a Rory começa a se apaixonar muito por ele. E eu acho que a Rory tinha muito mais a ver com ele do que com o Dean, que era um garoto modelo e padrão, assim como ela, bonzinho e perfeito aos olhos da cidade, que trabalhava, estudava, bonzinho, doce, cuidador, tão educado, mas que não tinha perspectiva de futuro nenhuma. Queria grandes coisas, não sonhava grande, não queria sair dali, não era tão estudioso e bom leitor como ela, não tinha gostos parecidos com ela pra nada, tanto que no final da relação deles na adolescência, ele quer assistir um filme a outro, eles não têm nada em comum, na minha opinião. Ah, ele amou muito ela, beleza, mas assim, isso é importante, é fundamental, é o mais importante, mas pelo menos valores em comum e algum objetivo pra caminhar junto é bom ter, né? Senão fica difícil. E ela começa a experimentar desde Chilton essa nova vida, que é quando eles terminam uma vez, depois outra, esse novo mundo, que é um mundo muito mais Emily Richard Gilmore do que da Lorelai, que fez faculdade depois já adulta. E uma faculdade não tão famosa, não tão conhecida, uma faculdade local, pequenininha, de administração. E sempre trabalhou, sempre foi e ama a cidade, ama a tranquilidade, a simplicidade da cidade. Riqueza versus simplicidade. Mas tem uma hora que a Rory começa a gostar da riqueza também. E nisso, depois de se relacionar com o Jazz, ele some, ele tem vários problemas, ele não aguenta ficar no Luke porque ele não quer formar na escola. E ele vai encontrar o pai dele. Então, quer dizer, ele estava num momento muito ruim também da vida dele, que era uma vida difícil e sem base. Muito mais que a da Rory, do que a do Dean, do que a do Logan, do que de todo mundo. Ele era mais sem base ali. Então, eu não acho que o Jazz é imaturo e ele é horrível. Não, ele realmente é imaturo, mas ele não tinha família, ele não tinha orientação. E a orientação que o Luke tentava dar pra ele meio assim, ele já era mais velho. E não era a orientação que ele queria, tanto que ele foi funcionário do mês no Walmart, ele queria outra coisa. Ele não queria seguir as regras, mas o Luke também não tinha experiência para ajudá-lo de verdade. E nisso temos a faculdade, apaixonada, que ela vai pra faculdade, maravilhoso. E mais uma vez, por conta do dinheiro que a Lorelai ganhou do pai, que pagou o pai de volta, por Chilton, ela fica sem poder ganhar bolsa na faculdade. Porque descobre que ela tem renda, que ela tem grana. Aí os avós vão pagar a faculdade dela novamente, e a moeda de troca é jantar às sextas, mas a moeda de troca é mais voltada para Rory do que necessariamente para Lorelai, que o acordo é com ela. Você vê as garotas Gilmore em outra fase, a Lorelai mais próxima do Luke nessa relação, ela tenta casar algumas vezes, dá tudo errado, e tem uma hora que ela casa com o pai da Rory, mas também não dá certo, e a Rory acaba gostando numa dessas idas e vindas com o Dean, que ela volta com ele. Ele trai a esposa, ele casa rapidinho. Ele vê que ela não queria mais nada com ele pra ficar com o Jazz. Aí a primeira menina que gosta dele, ele vai em casa em 5 minutos. E desiste de alguns pequenos planos pra melhorar um pouco a vida dele, muito novo. Aí ele começa a traí-la com a Rory. Na primeira vez dela foi uma traição com o Dean, assim. E ela ficou assim, ele é o meu Dean. Pra Lorelai, e a Lorelai falava, cara, ele é o Dean dela, ele casou com ela, ele tá casado. E eu acho que a Rory tem essa característica negativa muito grande, ela foi muito mimada, muito amada, muito, você é maravilhosa, e isso tudo é seu, a cidade é sua, todo mundo está curvado diante de você. Se relaciona com muitos garotos, os que ela se relaciona, ela tem esse relacionamento tóxico de achar que ele é dela. Então, assim, passaram-se anos, o cara tá com outra, o cara tá casado, o cara tá noivo, o cara tá assim. Ela fica com ele sentindo que tá errado, mas ela fica assim mesmo. Porque assim, era pra ele ser meu. Porque isso que me deram sempre será meu. E vem disso que a Natalie Neri fala dela ser mimada. Mas isso me faz odiar a Rory como personagem? Não. Cada um tem sua característica, gente. Eu acho que isso que torna essas coisinhas, torna a série boa. O empoderamento feminino, que é muito visto, mas são essas coisinhas dos personagens serem perfeitos. Da Lorelai, nunca consegui conversar com os pais. Tem horas que deve passar na sua cabeça, porra, porque ela não aceita uma ajuda e vai facilitar a vida dela? E aí você vê que também ela é muito reativa. A Emily e o Richard são muito aquela
nobrezinha, aquela burguesinha, sou superior aos outros, eles não aceitam as escolhas dos outros. E a Rory tem esse teor de princesa, de tudo que me deram é meu e é meu pra sempre, inclusive as pessoas.